6h35, 28/11/2017. Costurando o costurado. O assunto estava meio que dificultoso mesmo. O frango parecia que estava meio podre. Era esquisito olhar para o frango que havia sido desossado, depenado, retirado os fatos. Enfim, cada pedacinho ali. O problema era o pescoço do frango. Não, estava quebrado. Pior, desconjuntado. Pior é a pele. A pele não enganava mais ninguém. Estava difícil compreender o que o frango o tempo todo esteve a fazer. Bem verdade que fazer supremo de frango não era uma coisa fácil de se entender. Então, naquele dia, diante de tanta supremacia, até com alguma... Qual seria a palavra? É isto. A palavra era burocrática. Ninguém encontrava. Foi isto. É isto. Será isso? Não, com certeza é isto. Alguém procurava a palavra no meio de tanta burocracia. Mas não encontrava, não. Não havia uma palavra adequada para colocar ali na receita de forma imediata. A questão é que a casa, onde o frango estava, o galinheiro, o puleiro, santo, não tinha de fato a mínima compreensão do que era a palavra. Era isso, a palavra faltava a palavra. Foram trazendo livros e mais livros e consultando, mais nada. Ninguém encontrava. E a casa foi ficando desesperada, angustiada, alvoroçada, mas nenhum livro era capaz de trazer a palavra para se encaixar e de fato sustentar a casa. Aí o puleiro, o galinheiro lá, e o frango? O frango lá, mas como dá jeito em frango podre. Como dá jeito de fato em galinha. Como é a palavra faltava. E era isso que de fato ninguém encontrava. Assim eu, completamente desavisada. Eu não estava sabendo de nada. Havia me retirado. Retiro físico. Ok? Não, porque as pessoas têm mania de retiro espiritual, eu não entendo de nada disso. Para mim nem faz sentido. Mas enfim, eles lá, eu cá. Eu fui para o meu retiro físico. Cheguei, sentei, liguei a TV, comecei de fato a ver. E eu ali, diante da TV. Eu até esperava um intervalo e nada. O intervalo, esse quando chegava, deu nada. E eu ali, de frente da TV. Foi quando, naquele exato momento, eu resolvi, de fato, pensar. E uma palavra, de fato, eu pesquei no ar. Eu disse, santo, que palavra bacana. Santo, eu vou colocar pijama. Esta era a palavra. Não, eu vou colocar um pijama. Foi naquele momento que eu vi uma promoção, o quê? Das lojas
Americanas. Promoção de pijama? Santo, então eu vou de... Nada. Eu não precisava ir. Bastava de fato eu ter um cartão. Mas eu tinha que ter internet, computador, um celular, ser conectado. Poder de fato entrar na loja virtual, comprar, esperar, entregar nada. Eu estava precisando de um pijama de forma imediata. Eu estava no retiro físico. Aquilo mexia comigo. Aí eu olhei para um canto, olhei para outro, nada. Retiro físico você não faz nada. Você fica o tempo todo sentado. Aí eu falei, eu vou de fato utilizar. Quando eu olhei, tinha de fato uma folha de papel. Sabe como é que é? Estava de fato anotando pensamento. Eu falei, eu vou de fato utilizar esta folha de papel. Quando eu peguei a folha, o quê? A burocracia. A folha logo disse, eu preciso lhe explicar sobre o desenvolvimento sustentável. Você não vai poder utilizar de fato a folha desta forma, porque você vai amassar, sabe como é que é? Dá um trabalho danado. Eu disse, santo, então não vai dar para utilizar a folha. Naquele momento alguém me chamou, gritando. Ai, retiro físico, retiro físico. Aí alguém me chamava. Eu, quando desejei levantar, recebi uma pedrada na cabeça. Eu disse, santo, uma pedrada, quem me jogou? Mas a pedra era de água. Foi isso que eu estranhei. Pedra de água? Uma pedra de água? Bacana, queimava, exalava aquele odor estranho. Aí eu resolvi de fato levantar. E quando eu cheguei, uma cachoeira de água. Eu disse, santo, o Senhor das águas veio pessoalmente me chamar. Eu estou em retiro físico. Mas como é que eu vou justificar? Mas naquele momento a pedra, que de fato havia atingido a têmpora, logo cresceu para cima de mim. Um pijama eu vi. Eu imaginei sonho de consumo. Ai, eu não vou nem precisar daqui. Quando eu de fato olhei, a cachoeira não estava mais lá. E eu resolvi de fato entrar, o quê? No pijama de água. Entrei. Naquele momento comecei de fato a queimar. Queimava, 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 queimava tanto, tanto. Eu disse, meu Deus, eu estou de fato encharcada de água, mas a alma, quer dizer, a água queima, mas não me mata. Naquele momento a televisão anunciava a desgraça. Eu fiquei espantada, encharcada, queimada. A televisão anunciava. Eu então olhei para a TV. Uma tragédia que ninguém nem sabia de fato dizer o quê. Eu voltei, olhando ali. Eu falei, a culpa é da televisão 4K. Não. Enquanto estava apenas uma televisão aqui como um Smart, não tinha nada disso. A culpa é da TV. Não foi essa TV que trouxe essa tragédia. Isso é um filme gravado. Que nada. Quando eu peguei o canal, o quê? Sim, mudando de canal. Ali. Anúncio. Anúncio de uma tragédia, de uma tragédia. E aí, quando de fato eu olhei para mim, eu estava lá. Aonde? No meio da tragédia. Eu estava lá queimada, estorricada, sem compreender nada. O pensamento de fato
Eu disse, santo Deus, agora é que de fato eu entendi a palavra que ninguém encontrou, dormir de touca. Isso é que é, de fato, a gente achar que pode dormir de touca em tudo quanto é lugar, sem de fato ouvir, sem enxergar, sem as narinas alcançarem, sem ter paladar. E o tato, por certo, ninguém quer usar. Não foi isto. Além de colocar pijama, dormiram de touca. Santo, como é que eu vou explicar? Sim, porque dormir de touca em tudo quanto é lugar, indo usar pijama quando eu vi meia. O quê? Meia. Falei, gente, não existe meia tragédia. Não existe meio anúncio. Não existe meio mundo. Não existe meia terra. Não existe meio globo. Não existe meia palavra. Basta! Não existe. O que existe é uma sociedade que no momento não tem a compreensão de sua própria razão. Naquele momento, o quê? Explosão. A explosão, duf. Eu ali, no meu retiro físico, resolvi, de fato, agir com risco. Como assim? Razoável. Razoável. Eu queimava, a água me dominava, o meu pensamento eu de fato alcançava, eu resolvi de fato correr. Quando eu corri, eu tropecei e caí. Quando eu tropecei e caí, o funeral passava. Um cortejo ali diante de mim. Ninguém acompanhava. O quê? Uma revolta. Uma revolta danada, ninguém acompanhava. Eu disse, meu Deus, que revolta é essa? Um cortejo fui passando aqui, ninguém acompanha essa revolta. Quando eu vi de fato a espada. A espada chorava. A espada chorava tanto. Chorava que até de fato deixava marca. Eu disse, santo Deus. A espada chorando desta forma é desgraça de fato anunciada, plantada, colhida e de fato bem definida e muito resumida. Olha só a forma como a espada está. Quando de fato eu vi uma esmeralda, eu disse, meu Deus. E não é que a esmeralda está de fato encharcada. A esmeralda está encharcada. Mas a espada não carregava a esmeralda, não. Essa ficava caída na estrada, sem valer nada. Eu falei, santo, um cortejo, uma espada, uma esmeralda caída na estrada, sem valer nada. E uma casa assim? Não, tá esquisito. Quando eu vi, o quê? O relógio, de fato, a cair para cima de mim. Definindo. Eu disse, meu Deus, é o relógio. Quando eu vi o relógio me consumindo. Foi me consumindo daqui a pouco, eu entrei dentro do relógio. Quando eu vi o horário, eu disse, meu Deus do céu. Se o dia já havia sido definido, o horário é esquisito. O horário é esquisito. Logo, de fato, o relógio. Tique, 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 tique. Eu disse, ué, está tudo de fato tão bem pensado, organizado, arrumado, alinhavado. Não há de fato uma falha. Que tipo de gente é essa que se preocupa tanto com a hora? Eu ali, sem poder falar nada. O relógio era de fato supremo, superior. Eu disse, era o Senhor. Meu Deus!
Aqui, de fato, o relógio é o senhor da hora. Não existe meia hora, meio tempo. Santo, mas é o tempo do lamento. Quando eu, de fato, pensei em pensar no tempo do lamento, o relógio naquele exato momento, parou. Quando o relógio parou, um trem se apresentou. Pá, 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 cruzando de forma certeira, perfeita. Naquele momento, o relógio avisou, detonou. Eu ali pensei de fato em sair. Mas como sair? Mas como sair? Logo, de fato, o profeta Jeremias a tomar conta de mim. O pensamento ali. Eu disse, santo Deus, o pensamento. Logo eu disse, meu Deus, é de fato a passagem que o profeta Jeremias avisa ao rei, para ele de fato ter a compreensão da sua razão, com quem estava a força, o poder, a dominação, para ele pagar o pedágio, para ele pagar a dívida, para ele de fato não confiar em gente esquisita. Mas o rei, o quê? De repente, que profeta? Baruque. A passagem perfeita onde o profeta Jeremias, ele de fato deixava o esplendor da palavra lhe dominar. O profeta, sim, porque acompanhava, anotava e de repente lia. Lia, mas a casa vazia. A casa vazia, ninguém entendia, a casa vazia, mas naquele momento a cadeira gemia. Eu disse, meu Deus, por que a cadeira estará a gemer desse jeito? A cadeira gemia, rangia, sentia o peso da noite e o peso do dia. O peso da noite, o peso do dia. E a cadeira tudo comia. Eu disse, meu Deus, a cadeira tudo come? Naquele momento o relógio, o quê? As peças. As peças do relógio, pronto, pareciam não valer mais nada. E a casa encantada, essa queimava. Queimava tanto que logo de fato riu. O quê? A beterraba esmagada, um rio de lágrimas. A beterraba esmagada, um rio de lágrimas pela casa. Aí eu disse, santo, a beterraba tá ácida. Quando de fato eu resolvi me aproximar e pisar de fato na água, santo, era tão ácida, que nada ficava. Eu falei, santo, está esquisito isso aqui. Uma beterraba dessa que a boca era tão adocicada, ficou amarga e agora ácida? Não, tem uma coisa errada. Beterraba virar açúcar, depois amargar. E agora, de fato, esta água ácida é feito vinagre em tudo quanto é lugar. Aí compreendi a espada enferrujada. Eu falei, santo, agora que de fato compreendi o que a espada estava de fato a definir. Ferrugem. Meu Deus, tem sentido? Saí dali e corri. Quando de fato eu estava correndo, vi um jirico. O quê? Uma tropa. O quê? Isto, cavalo, égua, subindo, descendo. E o jirico de fato no meio da estrada.
a cavalaria toda. Eu disse, santo Deus, olha só o que está acontecendo ali. A cavalaria toda ali, sem saber para onde ir. E o Jirico tentando de fato definir o pensamento. Eu disse, meu Deus, tem cavalo morrendo. Olha só o tanto de cavalo morrendo. A cavalaria está sem saber para onde ir. Naquele momento o Jirico se aproximou de mim e disse, consegue definir isso aí? Eu disse, meu Deus, eu estou de fato tentando compreender. Há pouco, de fato, um rio de beterraba amarga, quer dizer, ácida. Era natural se fosse amarga, mas nada. A beterraba produzia de fato uma água ácida, tão ácida, que até a espada estava enferrujada, vivendo a sua própria desgraça. A cadeira rangia, uma latumia. E agora, de fato, você está querendo me mostrar a cavalaria assim desesperada? Santo! E a guarda? Quando de fato eu perguntei sobre a guarda para o Jirico, o quê? Vi de fato o quê? Guarda-chuva querendo se definir, a capa de chuva querendo cair para cima de mim. Eu disse, Jirico, que é isto? Então me disse, para eu ficar, fique aí. O retiro físico era de fato uma coisa difícil de se viver. O Jirico correu, aí logo de fato me trouxe o quê? Um pelo de camelo. Eu disse, santo Jirico, onde é que você foi buscar isso? Quando eu vi o deserto. O deserto ali. Eu disse, santo Jirico, um pelo de camelo e o deserto diante de mim? Ele disse, bem assim. Quando eu olhei, santo, não me faltava mais nada. O cortejo da cabra. Sim, que ninguém acompanhava. Eu disse, Jirico, olha o cortejo da cabra que ninguém acompanhava. Quando de fato falei do cortejo da cabra que ninguém acompanhava, o Jornal Nacional avisava. Desgraça. 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 Naquele momento, eu fiquei passada, estagnada. Quase que eu de fato caio, se eu não tivesse de fato preparada para aquela jornada. O Jirico então me disse, volte para casa. Naquele momento, feito de fato uma chama, imediatamente voltei para casa. Ali, diante da TV, que crescia para cima de mim, sentei e fiquei apavorada. E o jornal falava da tal desgraça anunciada, e ninguém estava de fato preparado, sem saber de fato o que fazer, como agir, como sentir. Ninguém sabia de fato o sentido daquilo ali. E eu sentada apavorada, eu falei, meu Deus do céu, olha só de fato o que estará acontecendo. O que é que eu vou fazer? O retiro físico. Aí, de fato, vi um sujeito esquisito me chamando. Eu disse, meu Deus, o sujeito esquisito está me chamando. Aí eu fui, estava me chamando. Eu perguntei o que eu estou em retiro físico. Eu estou vendo tudo isso aí, eu não posso fazer nada. Já, de fato, eu estou sentindo a espada
essa vai de fato. Mas o sujeito esquisito que me chamava me disse: está preparada, não é? Eu disse: eu não estava nem lhe reconhecendo. Meu vô Joaquim. O que sucedeu? Por que está tão esquisito assim? Não foi fácil chegar aqui, não. O trem partiu, a coisa se definiu. Eu tive que, de fato, atravessar um rio. Olha, isso de fato foi um sacrifício. Olha como é que eu estou. Falei: santo vô, o senhor de fato carregou esse andor? Cléo me disse: santo, será que de fato tudo isso vai recair pra cima de mim? Eu lembrei do Supremo. O quê? De frango? Eu disse: vô, eu estava de fato fazendo um retiro físico. Vô, estou de fato tentando definir o Supremo de frango. Naquele momento, o Joaquim me disse: o Supremo de frango vai poder justificar isso aí? Aí eu disse: e o senhor vai fazer o que aqui? Eu vim de fato lhe chamar pra gente de fato ver o Supremo de frango como está. Eu falei: não é possível que o senhor veio me fazer esse convite. Eu estou no retiro físico. Entrar no Supremo de frango significa de fato um perigo para mim. Mas o Joaquim disse: não, você de fato vai entrar ali comigo. Eu preciso de fato compreender tudo isto. Eu disse: vô Joaquim, eu não posso de fato recusar. Olha só como o senhor está. Queimado, chamuscado, cabisbaixo. Eu não sei não, vô Joaquim. O senhor fez o quê? Ele disse: é isto. É isto. Eu preciso de fato entender. Será que de fato vai acontecer? Será que eles vão de fato saber que eu estive a contribuir sem ter nenhum sentido? Eu falei: a questão é, vou já aqui, o senhor estudou física, química, o senhor visitou a Lua, em algum momento o senhor pensou o que é de fato Netuno, Urano, Plutão, sentido de sistema, de planeta, de conversão. O senhor em algum momento, de fato, usou da razão? O Joaquim disse: é o que me faltou. Não, é o que me faltou. Porque, de fato, como é que de fato eu disse: o problema é esse. O problema, vô Joaquim, que não é tão simples assim. Olha, o senhor sabe. Que é isto? Ele disse: mão. Eu disse: pois é. O senhor de fato utilizou a sua mão com a sua razão? É isto. Eu não estava preparado, não. Quando ele disse isso, eu disse: vamos sair daqui. Fomos de fato pela estrada. Olhava e vô Joaquim não entendia de nada. Vô Joaquim não entendia de bolufas. Nada. Eu disse: ô vô Joaquim, não é por nada não. Mas cadê a sua razão? Ele disse: é isto. Eu estava acostumada a decorar. Interpretar. Eu de fato. Eu disse: vô Joaquim, o senhor sabe o que é raciocinar? Ele disse: nunca me ocupei com isto. Certo. Tudo bem, faz sentido.
O senhor sabe, de fato, o que é arguir, argumentar, questionar, perguntar? Ah, nunca desejei conceituar. Vô Joaquim, o senhor sabe, de fato, para que serve? Peraí. O senhor sabe para que serve, assim, os sinais de pontuação? Eu nunca, eu nunca me, quer dizer, eu nunca vi sinal de pontuação em nenhum lugar, não. Santo Vô Joaquim, presta atenção, presta atenção. O senhor, de fato, sabe o que é uma oração? O quê? É do tipo, vô Joaquim, eu vou explicar. Olha, vou lhe explicar. A coisa começa assim. A gente tem que ter, de fato, o sentido da coisa, vô Joaquim. A gente não pode, de fato, decorar não é santo. É do tipo, vô Joaquim, quando a gente, de fato, vai ler uma coisa, em cima tem o título. Quer dizer, tem um início, que nem sempre tem título. O que é frase, vô Joaquim, tem que ter sentido, senão é palavra solta, alheia. Vô Joaquim logo disse. Nunca pensei assim. Como assim? Ele disse. Eu achei que qualquer coisa que saísse da boca era frase. Como é que é frase, vô Joaquim? Vô Joaquim, frase é um alcance que de fato atinge o outro. Não é palavra solta. Aí o gato passou. O que eu disse? Tá vendo ali? O gato carrega o seu próprio andor. Quer dizer, o gato nunca carregou o seu andor de dor. Sempre aproveitou a vida boa que o globo ofertou. E o resultado, de fato, é um gato. Ah, vô Joaquim. O senhor entendeu? Eu não entendi. Então tá explicado. Não, está explicado, vô Joaquim, o Supremo de Frango. Não, está explicado. O senhor conseguiu, de fato, costurar o pensamento com alguém? Vou definir. Quando eu cheguei ali, eu recebi uma orientação simples. Tem que, de fato, saber a Constituição. É o seu saber. Quer dizer, daí vem o seu poder. É preciso, de fato, utilizar a lupa para enxergar. Santo. E aquilo que a gente diz é interpretar. Interpretar? Interpretar não. Eu falei, o senhor sabe, vô Joaquim, o que é interpretar? Interpretar é decorar. Não importa, de fato. Agora que você me disse isso, estou lembrado. De quê? Estou lembrado de um fato. Uma vez, de fato, examinando um fardo pesado, estava assim, cheio de bolor, um cheiro de fato complicado, até parecia álcool queimado. Aí alguém me orientou, de fato, a colocar o fardo de lado. Aí outros fardos foram chegando. E alguém foi me orientando para, de fato, não ter muito trabalho, não. Que eu não fosse me ocupando. Aí eu resolvi, de fato, sair passeando. E vi fardo jogado em tudo quanto é lugar. E fardo chegava e era feliz. Iam ficando de lado.
mofando. E a coisa ia passando, ninguém de fato ia argumentando. E a coisa ia se dando. Ô Joaquim, mas e aquela coisa de discursar, organizar, colocar a coisa no lugar? Coisa no lugar, além disso aí que você disse, é, da palavra, quer dizer, não, da frase. Como é que a gente pode dialogar? Ô, vô Joaquim, silenciando. Silêncio em qualquer lugar que você entre e lá todo mundo dialogava assim. No puleiro? O senhor tem certeza? Certeza. Em tudo quanto é lugar que a gente entra. Uau. Mas e para perguntar sobre o fardo? Para de fato fazer o trabalho? Ô, vô Joaquim, mas para costurar as coisas, para de fato as coisas não ficarem assim jogadas, um caldo lá, para de fato a água, o açúcar e o sal se encontrarem para o soro fisiológico a gente ofertar, se assim a gente precisar. Ô, vô Joaquim, não é possível. E se a gente precisar de água mineral, água boricada, água oxigenada? Santo. E água gaseificada. Não é possível, vô Joaquim. Não é possível, de fato, que essa casa possa definir e constituir o que é melhor para mim e para ti. Naquele momento, o vô Joaquim me disse: eu aprendi uma coisa ali. O quê? Você, de fato, se... O quê, vô Joaquim? Estou procurando a palavra. Me falta. Como é que é, vô Joaquim? É isso, deixa de fato. Você me deixa muito agoniado. Você me deixa agoniado demais. É tanta pergunta. Eu não estava preparado. Peraí, deixa eu consultar. Ô Joaquim, eu estou perguntando coisa simples. Eu não posso responder sem de fato consultar o dicionário. O Joaquim foi consultar o dicionário. E a gente andando. Aí o Joaquim me disse de uma forma tão simples. Quem foi que de fato escreveu o primeiro dicionário? Eu disse, eu não sei. Eu sei de fato que quando eu era menina a gente dizia consulte o Aurélio. Consulte o Aurélio. Consulte o Aurélio. Consulte o Aurélio. Eu não sei, vô Joaquim. Tudo o que eu de fato sabia era consultar o Aurélio. Aí ele me disse, o problema é este. Eu não consigo definir o que o Aurélio disse para mim. Santo, vou jogar, aí é que é difícil. Se o senhor de fato consultava o Aurélio e o Aurélio não conseguia definir, quer dizer, engraçado, vô Joaquim, o senhor tem razão. Não, o senhor tem razão. O Aurélio foi a sua sustentação? É isso que eu não estou de fato compreendendo. Se o Aurélio foi a minha sustentação, por que eu não tenho uma compreensão? Santo, vô Joaquim, chegamos. Antes chegamos, o quê? Invasão. O quê? Eu disse, vô Joaquim, olha só o que está acontecendo aí. Invasão. Eu disse, uai, vô Joaquim, o que é isso aí? O quê? Pulgão. Pulgão. Tinha pulgão pra tudo quanto é lado. Pulgão. Falei, santos, vô Joaquim.
quilo. Excesso de meia. Ou excesso de meia. Meia libra. Meio quilo. Meia palavra. Meu Deus, meia corte. Santo! Foi Joaquim. Não é possível que aí, de fato, a gente pode se definir assim. Metade de mim. Mas não vai ficar chato pra mim? Sim, porque se for metade de mim, quer dizer que eu nunca fui inteiro? Quer dizer, é assim, funciona assim, vô Joaquim. Inteiro. A metade de um inteiro. O senhor sabe? Eu não sei. A metade de dois. Eu também não sei, não. A metade de três. Ah, isso aí eu sei. Isso aí tinha que saber. A metade de três, dois. Como é que é? É para equilibrar. A gente tem que saber essa matemática. A metade de três é dois. Essa matemática a gente tem que saber. Porque na hora de fato na hora da gente costurar, a gente tem que saber, de fato, o lado da balança que a gente vai subir. Aí você tem que saber. Aí não tem como você, de fato, viver na dispersão, não. Senão você recebe, o quê? Até palavrão. Aí você deve saber, a metade de 3, 2. A metade de 3, 2. A metade de 3, 2. Aí você senta ali e fica o tempo todo. A metade de 3, 2. A metade de 3, 2. A metade de 3, 2. E de olho, ok? Isso aí eu sei lhe explicar. Sabe? Avó, me explica. É assim. Senta. Geralmente, de fato, é isto. A gente senta, argumenta. Não, é isso. Isso é combinado. Sentar, argumentar. E prestar atenção. Prestar atenção. Mas prestar atenção em quê? É isto. Prestar atenção. Sim, mas a gente tem que saber em quê. É isto. Porque já sabe como é que é. A gente não pode cochilar, porque senão a televisão vai nos denunciar. A gente tem que, de fato, ó, ficar lá, prestando atenção. Aí, de fato, um lança-mão. Lança-mão de quê? É limão. Eu não estou entendendo nada, não. Ô, minha filha, é isto. Sabe como é que é? Galego. O quê? Limão galego. Limão galego a nos olhar. Mas o que é que limão galego tem a ver? Você não sabe, não? Sei não. Se limão galego de fato desconfiar que a gente não estar a trabalhar, limão galego, por certo, vai amargar. O quê? Sim, porque azedar todo mundo sabe que limão já é azedo de natureza. Mas quando resolve amargar, minha filha, você não sabe de fato que limão galego é capaz de nos ofertar. Santo, eu não estava nem sabendo. Você sabe de fato o que é um jumento? Não, tudo que eu conheci foi um jirico. Um joguinho. Pois pense, de fato, é isto. Hoje aqui eu não estou entendendo nada. É exatamente isto. Exatamente isto. É buscar o sentido onde não tem sentido. É preciso saber o que está a acontecer. Quer dizer, é complicado, né? Eu disse, santo, vô Joaquim, eu não imaginava de fato que a receita de supremo de frango é uma coisa tão complicada. Mas aí é que está. O quê? A vaca. Tem vaca, aí atolada. Aí você pensa,
Pensa o quê, vô? É assim, minha filha. É assim, minha filha. A gente tem que saber, de fato, como usar aquilo que, de fato, o limão estará nos ofertar. Para a gente, de fato, saber diferenciar o frango da vaca. Para que a gente possa pronunciar. E aí, de fato, a balança vai pesar. Geralmente, a gente deixa assim. Ah, como é que é? A metade de 3 2? Porque qualquer coisa a gente muda. Não é possível, vô Joaquim. Aí é regra. É o quê? É coisa que pode, é complicar. Sabe como é que é? Frango não é galo, minha filha. Coisa que pode, de fato, complicar para frango, aí a gente coloca assim. Se for complicar para vaca, a gente coloca assim. Porque qualquer coisa a gente muda. O quê? A gente é feito pulga. Como é que é? Sabe como é que é? Sabe como é que é? A gente é feito pulga. Se precisar, a gente pula. Credo, vô Joaquim. Que coisa terrível isso aí. Lhe digo com toda certeza. Quanto é 2 e 2? Vô Joaquim, 11. É isso, minha filha. 2 e 2 são 11. Aí tem que funcionar assim. Dá um trabalho, filha. Dá um trabalho tão grande. Porque a gente tem que ficar ali, no limite. Porque não é fácil, de fácil ser buga. A gente, de fato, tem que sair de um prato para o outro se a coisa complicar para nosso lado, se a coisa apertar. Santo, vô Joaquim. Então, de fato, não pode crescer nem diminuir. Não pode não, filha. Porque você sabe, meia nos engolir. Então a gente tem que ficar ali no limite. Porque se de fato a gente afastar o prato da balança, pense no trabalho que dá. Você de fato virar macaco, deve dar um trabalho danado. Então ser pulga é mais fácil. Aí fica assim, no limite. É difícil, né, vô Joaquim? A gente de fato acreditar que é assim. É, filha, eu tive que de fato me esforçar para de fato aceitar esse papel. Eu também, sabe, vô Joaquim? Fiquei pensando de fato na opereta que de fato é. Quem é o autor? É este. Foi de fato isso que o burro me falou. Como assim? Ô, vô Joaquim, assim. O burro me disse: Olha, Maria de Cássia, eu vou fazer de fato uma opereta para você. Agora eu vou convidar o Joaquim para de fato fazer esse diálogo contigo. Aí você sabe, vai ser meio esquisito, porque o Joaquim tem uma dificuldade de fato. É o quê? É isso, vô Joaquim. Por isso, ele disse que de fato o senhor tinha uma dificuldade que o senhor só sabia decorar, mas tinha que tirar as vírgulas, os pontos, os sinais, porque senão não ia dar. Isso é fato. Isso é fato. Mas, de qualquer forma, eu sentei no carro e deixei um buraco. É um buraco, não é? Não é, ô filha, de qualquer coisa, quer dizer, de qualquer forma, vamos de fato fazer um contrato. E aí, de fato, o contrato é alado. E se é assim, deixamos aqui o nosso recado. Olha, o senhor hoje se superou. Sabe como é que é? Não há, de fato, nada que aquele me peça que eu não venha realizar ao seu lado. Com toda certeza, firmamos um contrato. E se é assim, colocamos de fato os nossos. Como é o nome daquilo? Vô Joaquim, que a gente costuma colocar no prato da balança. Ah, nós colocamos de fato os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas narinas. A gente coloca nossa boca
E para finalizar, a gente arranca a nossa pele todinha. Para de fato a gente ser pulga de rinha. E aí, de fato, a gente compreender que não dá para ser galo nem galinha, frango e franguinha. E a saber que existe uma vaquinha gordinha que vai nos sustentar noite e dia. E aí é burocracia. E se é assim, se de fato o senhor está aqui, com toda certeza, minha filha, foi um prazer estar aqui com você. Oh, família linda, ô Joaquim, obrigada. Meu Diva, obrigada. Obrigada, obrigada. Depois nós vamos falar, porque eu sei que você estará a trabalhar. E com toda certeza, ô Joaquim, é uma alegria enorme estar aqui contigo. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada sempre. Bom dia.